Olá, eu sou o Thiago Magalhães e na aula de Probabilidade 2 nós iremos aprender sobre distribuições marginais e condicionais. Os 4 tópicos da aula de hoje, começando com distribuições de probabilidade marginal. A cada variável aleatória bidimensional x, y, nós associamos duas variáveis aleatórias unidimensionais, a saber, x e y, individualmente. Isto é, nós poderemos estar interessados na distribuição de probabilidade de x ou na distribuição de probabilidade de y, de forma individual. No caso discreto, desde que x seja igual a um xi, deve ocorrer junto com y igual a yj para algum j, e pode ocorrer com y igual ao yj, somente para um j. Nós teremos que a probabilidade de x ser igual a um x, e eu vou usar uma notação que a partir de agora, para não ficar definindo novas funções, quando tiver um p e uma variável x, no caso, é a função de probabilidade marginal de x. Isto é, todas essas duas linhas é para dizer que a probabilidade de x, avaliada no ponto x, a probabilidade da variável aleatória x igual a um xi. Eu estou interessado em x. Mas notem, pode ser que seja com x igual a xi e um y igual a y1, ou x igual a xi e y igual a y2, ou pontinho. Isto é, a probabilidade de x ser um xi é a conjunta e eu estou somando todos os valores possíveis de yj, todos os valores possíveis da variável discreta y. A função px, definida para x1, x2, pontinho, representa a distribuição de probabilidade marginal de x. Analogamente, palavra difícil, nós definimos p de y, avaliado no ponto yj, que é a probabilidade da variável aleatória y ser igual a yj, como somatório em i da probabilidade de xi e yj, como a distribuição de probabilidade marginal de y. Caso contínuo. Seja f a função densidade de probabilidade conjunta da variável aleatória bidimensional xy. Nós definiremos fx e fy, respectivamente, as funções densidade de probabilidade marginal de x e de y. Assim, a f de x vai ser a integral na reta real da conjunta fx e y, integrando em y. A marginal de y, a função densidade de y, é a integral na reta real da conjunta fxy, integrando em x. Aqui é a definição geral, integrando nos reais, mas vai depender do suporte de cada uma das variáveis aleatórias. Por exemplo, se y varia no intervalo 0 a 1, essa integral é de 0 a 1. Se x varia no intervalo real positivo, varia de 0 ao infinito. As FDP em 1 correspondem às FDP básicas das variáveis aleatórias unidimensionais x e y, respectivamente. Isto é, tudo que vocês aprenderam lá em Prob 1 vale aqui para essas marginais. Por exemplo, se eu quero a probabilidade, se nós queremos a probabilidade de x estar entre c e d, isso é a mesma coisa que a probabilidade de x está entre c e d e y em toda a reta real, que é o que a gente viu lá na aula passada no último exemplo. Isto é, eu quero a probabilidade de x variar entre c e d, do y variar na reta real, medida aqui na função conjunta. Nós sabemos que integrar isso aqui é a marginal de x, é a f de x avaliada no pontos de c até d. Então, é exatamente a mesma coisa que vocês aprenderam lá em probabilidade 1. Então, vamos colocar esses dois conceitos, ou no caso, esse único conceito de probabilidade marginal, com um exemplo. Duas características do desempenho do motor de um foguete são o impulso, chamado de variável x, e a taxa de mistura y. Suponham que xy seja uma variável aleatória contínua, faltou um acento aqui, bidimensional, com FDP conjunta dada por esta função. Lembrando que esta aqui é a função indicadora de x. Ela é se o valor de x, o valorzinho que vai estar aqui,
está no intervalo 0, 1. Se não tiver, essa função aqui é 0. Mesma coisa, a indicadora de x, de y, avaliada no intervalo 0, 1, é 1 se y pertence a esse intervalo. É 0 caso contrário. Tudo isso para garantir, essa função densidade é maior que 1 se x e y pertencem a seus respectivos suportes. É 0 caso contrário. Imagine assim, se pegasse um valor 3, colocar o 3 aqui, fosse o 3 aqui, vai dar um valor diferente de 0. Mas a variável aleatória não varia no intervalo 0, 1. Então essa função deveria ser 0. O que garante isso são as funções indicadoras. Faça uma revisão disso de Improb 1, porque função indicadora é extremamente importante para a probabilidade e para a inferência estatística. Então vamos lá, nós queremos a FDP marginal de x. A marginal de x é a integral nos reais da função densidade conjunta. Então está aqui a função densidade conjunta, estou colocando juntamente com a função indicadora. Na aula passada eu não coloquei função indicadora e alguns exemplos eu não irei colocar, mas ela está sempre acompanhando. Como a gente sabe que ela realmente está? Nota, integral nos reais. Eu estou integrando em y. Y só tem valor nesse intervalo 0, 1. Então, o 0, 1 vai entrar aqui, nesses limites da integração. 0 até 1, 2, a função conjunta e a indicadora. A indicadora é a função de x, independe de y, ela sai. E aqui é propriedades de cálculo. Vocês façam isso com calma, mas é o que vocês viram lá em cálculo 1. Para essa continha chegou, isso aqui f de x é 1 indicadora no intervalo 0, 1, que é a própria indicadora no intervalo 0, 1. O mais importante é que x é o uniforme no intervalo 0 e 1. Identificar isso é algo muito importante. Da mesma forma, para a marginal de y, conjunta, integro nos reais. Aqui nesse exemplo, as duas indicadoras são no intervalo 0, 1. Por isso, ficou de 0 até 1, faz a conta e ficou a conta parecida, mas é porque neste exemplo, os suportes de x e y são iguais e a funçãozinha é a mesma. X, y, dois valores que multiplicam o mesmo valor, um que multiplica x, um valor que multiplica y, e o 2 que multiplica x vezes y. Mas isso é deste exemplo, não é algo que acontece sempre. Portanto, y também é um uniforme no intervalo 0, 1. Agora vamos às distribuições de probabilidade condicional. Sejam x e y duas variáveis aleatórias num espaço de probabilidade e A e B dois eventos. Nós definimos a distribuição condicional de x dado y como a probabilidade de x pertencer a este evento A e y pertencer a este evento B. A probabilidade é a mesma definição que vocês viram lá em Prob 1, mas aqui eu estou usando a notação de variável aleatória. A probabilidade de x pertencer a A dado que y pertence a B é a probabilidade de y pertencer a A interseção com y pertencente a B, dividido pela probabilidade de y pertencer a B. Note que essa probabilidade de y pertencer a B é diferente de zero, pois nós assumimos que y pertencer a B já ocorreu. Uma vez que está dizendo que y pertence a A, dado que y pertencente a B ocorreu. Então vamos para o caso discreto. Então vamos definir, baseado naquele conceito anterior, a função de probabilidade condicional de y igual a um xi, dado que y é igual a yj. Então, P de x dado y, avaliado em xi dado yj, é a probabilidade de x igual a um xi, y igual a um yj. Lembrando que quando é maiúsculo é a variável aleatória, esse valor minúsculo é um valor específico. Então, y dado um x dado y, a probabilidade de x ser igual a um xi e y ser igual a yj. Passou a moto, dividido pela probabilidade de y ser igual a yj. Isso aqui é a definição de conjunto, P de x e yj. Essa é a definição da marginal de y, P de y igual a yj. Para todos os valores de yj, tal que essa função de probabilidade seja maior que zero. De forma similar, a função de distribuição acumulada condicional de x dado um y igual a yj é definida para todos os valores de yj, tal que essa marginal seja maior que zero. Então, f de x, f maiúsculo, f de a de x dado y, de xa dado yj é a probabilidade da variável aleatória x ser menor ou igual a um xa, dado que y é igual a yj.
Então, eu vou somar todos os valores que de x que são menores que xa. Então, e de 1 até a função de probabilidade condicional de x dado y vai nesse ponto xi dado yj. Caso contínuo, se xy é uma variável aleatória bidimensional com a FDP conjunta fxy, então a FDP condicional de x dado y igual a 1y é definida para todos os valores de y, tal que essa função densidade seja positiva. É dado desta forma aqui, f de x dado y, avaliada no ponto x dado y, é a conjunta avaliada no ponto xy, sobre a marginal de y, avaliada no ponto y. De 2, da equação anterior, para qualquer conjunto A, nós temos que a probabilidade de y pertencer a A, dado que y é igual a y, é a integral em A da condicional de x dado y, avaliada no ponto x dado y. E isto integrando em x. Lembra, estou calculando a probabilidade de um evento relacionado ao x, a variável aleatória x. Em particular, se esse evento A é um intervalo menos infinito a um A minúsculo, nós podemos definir a FDA condicional de x dado y igual a y por essa f de xy, de x dado y, ponto A dado y, com a probabilidade de x ser menor ou igual que um valorzinho A, dado que y igual a y, isto é, a integral de menos infinito a de f de x dado y, avaliado no ponto x dado y, dx, porque novamente nós estamos interessados numa probabilidade associada à variável aleatória x. Notem que a conjunta da variável discreta, da bidimensional discreta, xy, é a probabilidade da marginal que multiplica a condicional. Então, é a p de x que multiplica a p de y dado x. Equivalentemente, a marginal de py com p de py dado px dado y. Tá? Aquela mesma definição que vocês viram lá em Prob 1, só que relacionado a eventos. Isso aqui é para o caso discreto, para o caso contínuo, f de xy é a f de x que multiplica f de y dado x. Que é a mesma coisa que f de y que multiplica f de x dado y. Isso aqui é uma dica. Se vocês tiverem uma conjunta, vejam se vocês conseguem particioná-la de forma que vocês encontrem uma marginal e uma condicional. É um caminho bem interessante para poder fazer os exercícios, as demonstrações, os problemas que surgirão no futuro. Seja xy... isso aqui é um exemplo, tá? Para a gente aplicar esses conhecimentos. Seja xy uma variável aleatória bidimensional tal que a conjunta é dada por esta expressão. C, que é uma constante, x ao quadrado menos y ao quadrado, tudo isso multiplicado por exponencial de menos x, indicador de y no intervalo 0 infinito, indicador de y no intervalo menos x a x. Isto é, essa função conjunta é diferente de zero quando x pertence aos reais positivos e o y pertence a esse intervalo que vai de menos x a x. Item 1, encontre o valor de c, para garantir que isso aqui é uma função densidade e probabilidade, isto é, isso aqui integra 1. Encontre a distribuição condicional de y dado x. Para o item 2.1, vamos lá, integral de 0 a infinito, de menos x a x, a FDP conjunta dy dx. Tudo aqui é continha de cálculo 1, que vocês aprenderam já faz um tempo. Chegamos até aqui que eu vou ressaltar que essa parte vocês podem usar os mesmos conhecimentos de cálculo 1, integração por partes, mas vocês já fizeram Prob 1 e vocês, como alunos de probabilidade, futuros estatísticos, vão perceber que isso aqui é a esperança de x3, em que x é um exponencial de parâmetro 1. Então, vocês aprenderam que a esperança de x3 de um exponencial 1 é 3 fatorial. E toda essa integral aqui é igual a 8c. Então, para a conjunta ser uma função de densidade de probabilidade, isso aqui deveria ser igual a 1. Para isso aqui ficar igual a 1, basta que o c seja igual a 1/8. Multiplicou isso aqui, ficou 1. Para o item 2.2,
nós temos que nós queremos a condicional de y dado x, mas primeiro a gente precisa da marginal de x. Então, vou integrar em y, o suporte menos x a x, peguei aqui a conjunta, substituir o c por 1/8. Daqui continha de cálculo 1, continha de cálculo 1. Refaçam para ter certeza, para vocês firmarem esse conhecimento. Chegamos nesta expressãozinha aqui. Qual é a dica? Tem que integrar, isso aqui tem que integrar 1. Mas a dica que vocês precisam ter, ou ter esse conhecimento, que vocês aprenderam lá, novamente, eu vou citar aqui a aula toda e o curso inteiro eu vou falar lá de probabilidade 1. Vocês vão olhar para essa distribuição, para essa marginal, e vão perceber que x tem distribuição gama de parâmetros 4 e 1. Por que é importante? Digamos que o exercício, eu estou falando de exercício, mas na futura profissão do senhor e da senhorita, vocês vão precisar disso aqui. Fosse precisar por algum motivo a esperança. Vocês teriam que fazer a integral de x, que multiplica tudo isso. Mas uma vez que foi identificado que é uma gama, você já tem esse resultado pronto. Então, se nós queremos a FDP de y dado x, é a conjunta sobre a marginal. Coloquei a conjunta aqui em cima, coloquei a marginal aqui embaixo, faço essas continhas e cheguei nesta expressão. Claro, eu estou omitindo aqui, mas o ideal é colocar as funções indicadoras aqui também, para não parecer que isso aqui surgiu do nada, mas tem lá a indicadora de y. Notem por que é condicional. Está aqui o y, que é a variável aleatória, dado x. O x está aqui, o y está dependendo do x para saber qual o seu valor na função densidade. Agora é a vez do carro passar. Exemplo 3. Seja xy uma variável aleatória bidimensional, tal que a conjunta é dada por esta expressão. Calcule a função densidade de probabilidade de x dado y, no caso é y dado um valor y específico, mas eu estou só omitindo aqui, mas está subentendido, e y dado x. Então aqui eu vou fazer de forma bem rápida, mas novamente que as senhoras, os senhores, as senhoritas refaçam esse exercício com calma. Não é porque está aqui no vídeo que alguns, óbvio, que eu tenho certeza que vai conseguir assimilar, mas tem uns que precisam. Isso aqui não é demérito, vale a pena muito refazer esse exercício. Então, x dado y é a conjunta sobre a marginal. Substituir a conjunta, a marginal disso eu vou integrar em x a conjunta. Faz a continha aqui e vai chegar nesta expressão. Confiram, e eu digo, mas vai ser através de um núcleo de distribuição que vocês vão encontrar essa resposta. Então, chegou nesta expressãozinha de x com suporte de x variando no intervalo dos reais positivos. Quer dizer que x dado y tem distribuição gama de parâmetros 2 e y mais 1. O mais importante aqui é a identificação da distribuição. Novamente, x dado y tem distribuição gama e esses parâmetros dependem do y, o valor que o y assume. Isso aqui tem uma aplicação muito importante, por exemplo, inferência bayesiana. Agora o item 3.2, nós queremos a distribuição de y dado x. Nós começamos pelo cálculo da FDP de y dado x. Mesmo procedimento. Conjunta sobre a marginal, no caso, a marginal de x. Coloquei a conjunta, vou integrar a conjunta em função de y, porque eu quero tirar entre aspas, o peso de y para chegar na marginal de x. Vai ser a mesma diquinha que usar um núcleo de distribuição, vocês podem fazer por técnicas de cálculo 1 também. É bem simples na realidade. Faz essa continha aqui, vai dar algum valor que vai juntar com esse valor, vai cortar, simplificar, vai chegar nesta expressão aqui, um x que multiplica o exponencial de menos xy, indicadora de y, de 0 a infinito. Quer dizer, isto é, y dado x tem distribuição exponencial de parâmetro x. Olha que interessante, 2 exercícios que nós vimos com a distribuição conhecida como resultado.
O último tópico de teoria hoje são as variáveis aleatórias independentes. Duas variáveis aleatórias x e y pertencentes ao mesmo espaço de probabilidades são independentes se e somente se, para todo evento A e B, nós temos que a probabilidade de x pertencer a A interseção com y pertencer a B é igual à probabilidade de x pertencer a A vezes a probabilidade de y pertencer a B. A mesma coisa que vocês viram lá em Prob 1, aqui eu estou usando a notação de variável aleatória. Seja x e y variável aleatória discreta bidimensional, nós diremos que x e y são variáveis aleatórias independentes se somente se a função de probabilidade conjunta de x e y puder ser particionada em duas marginais, com a função de probabilidade de x multiplicando a função de probabilidade y para qualquer i e j. Isto é, a probabilidade de x igual a um xi e y igual a yj é a probabilidade de x igual a xi que multiplica a probabilidade de y igual a um yj para todo i e j. Caso contínuo seja x e y variável aleatória contínua bidimensional, nós diremos que x e y são variáveis aleatórias independentes se somente se a função densidade de probabilidade conjunta xy puder ser particionada numa função densidade de probabilidade marginal de x que multiplica a função densidade de probabilidade marginal de y para todo xy. Teorema, caso discreto, seja xy uma variável aleatória discreta bidimensional. Neste caso, x e y serão independentes se e somente se a função de probabilidade de x dado y é igual à função de probabilidade de x para todo i e j. No caso contínuo, seja x e y variável aleatória contínua bidimensional. Neste caso, x e y serão independentes se e somente se a FDP de x dado y foi exatamente igual a FDP de x, da marginal de x, para todo x e y. Analogamente, o teorema vale para y. Antes de falar do exemplo, eu só mencionar que eu falei caso contínuo, caso discreto, bidimensional contínuo e discreto. Podem ter um vetor bidimensional em que x é discreto e o y é contínuo, ou x é contínuo e y é discreto. Essa mistura, digamos assim, é o que se chama de variáveis aleatórias mistas. Mas as propriedades, a ideia é a mesma. Quando for trabalhar com a discreta, usa o somatório. Quando trabalhar com a contínua, usa a integral. Exemplo 4, continuação do exemplo 2 da aula passada. Tá? Suponhamos que a variável aleatória contínua bidimensional xy tem a seguinte função densidade de probabilidade, dada por essa expressão, indicador de x no intervalo 0 a mais infinito, de y também no 0 a mais infinito. Item 1. Calcula a FDP marginal de x e y. X e y são independentes? É o item 2. Note que a conjunta xy pode ser escrita desta forma. Exponencial de menos x, indicador de x nos reais positivos, que multiplica duas vezes a exponencial de menos 2y, o indicador de y no intervalo real positivo. Notem, isto aqui integra 1, isto aqui integra 1. Então isso aqui, essa f de xy, é uma f de x avaliada em x, que multiplica uma f de y avaliada em y, em que essas fx e y são, respectivamente, a FDP de uma variável aleatória x exponencial 1 e y exponencial 2. Logo, x e y são independentes, porque eu quebrei uma conjunta, eu separei uma conjunta em duas marginais. Notem que todo o exercício foi feito só com a manipulação da conjunta. Não precisou integrar, não precisou fazer nada. Então, tenham em mente esse tipo de habilidade. Não é só ter em mente. Pratiquem para que as senhoras, os senhores e as senhoritas consigam ter essa habilidade no sangue de vocês. Finalmente, a bibliografia da aula de hoje. Eu montei minhas aulas basicamente não, nesses quatro livros, focado principalmente no MER 2017, o ROS 19. Lembrando que o ROS 2010 não difere muito do 19, e vocês têm acesso ao e-book dele
via SIGA, Biblioteca Digital da UFJF. Também usei o livro do Marcos Magalhães para dar um pouco mais de teoria nesse material. Dúvidas, essa aula é extremamente importante, essa é a nossa terceira aula, é a segunda se ignorarmos a aula de revisão, e é uma aula extremamente importante. Refaçam esses exercícios com calma, surgirem dúvidas, entrem em contato comigo pelo meu e-mail profissional ou pelo Google Classroom. Meu material vai estar disponível também no Google Classroom e também na minha página profissional. Sem mais, muito obrigado.